Olá, seja bem-vindo à Comunica RH para mais um programa de entrevista de Empresas que Marcam. Hoje temos aqui entre nós o Gonçalo Reis, é especialista de RH na rodoviária do Tejo. Gonçalo, muito obrigado por aceitar o meu convite. O Gonçalo vai falar um pouquinho aqui das boas práticas da gestão e liderança do capital humano. Gonçalo, seja bem-vindo e eu peço para que fale um pouquinho de si e também fale um pouco da rodoviária do Tejo. Muito bem, boa tarde. Desde já também agradecer o convite que foi endereçado. Eu trabalho na rodoviária do Tejo já há cerca de 13 anos e comecei primeiro o meu percurso na Renova, na fábrica do papel do Almonte S.A. Tive depois uma passagem pelo grupo do GED Não Saúde, os hospitais da CUF, uma breve passagem na Gertal e antes de vir para a rodoviária estive na Solvay, no Shared Center. Bom, a empresa é uma empresa já antiga, estamos a falar de uma empresa que teve a sua origem em 1920, atravessou vários processos, foi uma empresa de origem privada, sobretudo de índole local, depois foi aumentando, passando a índole regional, depois em 1975 teve a sua nacionalização e posteriormente a privatização em 1991. A partir daí tem sido uma empresa que tem-se ajustado àquilo que são as necessidades do mercado e às tendências, em termos de que é a reestruturação e dentro daquilo que é o setor dos transportes interurbanos passageiros, que atualmente atravessa uma fase de transformação de um conceito que existia, antigamente funcionava em regime de concessão, agora é um regime de controlização pública, com todos os desafios inerentes a essas dificuldades que podem surgir de ajustar aquilo que é uma oferta, por exemplo, antes da pandemia e depois da pandemia. Pronto, de uma forma genérica, estamos a falar daquilo que é o enquadramento da empresa. Ok. Gonçalo, vou pedir também que fale um pouquinho como você vê atualmente o papel dos recursos humanos dentro da organização. Sim, o falar do papel dos recursos humanos, sobretudo em setores de atividade que foram bastante afetados pela pandemia, é dizer que nós percebemos claramente que o fosso entre aquilo que é a vertente administrativa e a vertente do desenvolvimento acabou por aumentar. Isto porquê? Estamos a falar de um setor que é um setor difícil, um setor que, de alguma forma, que até acaba por ser um pouco esquecido da sua importância que tem para o desenvolvimento social e para o desenvolvimento das regiões, em termos do que é a mobilidade das pessoas. De qualquer forma, grande parte do nosso trabalho e daquilo que foi o desenvolvimento recente passa, sobretudo, para candidatura a apoios, dar resposta àquilo que são as obrigatoriedades legais, o cumprimento das obrigatoriedades legais, e ao fim e ao cabo, dentro daquilo que foi e que é os desafios que temos hoje em dia, claramente a definição e o futuro, aquilo que precisamos, dentro que é do processo da transformação da empresa, é dotar os recursos humanos de algumas capacidades, disto em diversos setores da empresa, de uma característica ou de uma competência muito importante, que é a capacidade de adaptação. Ou seja, a mudança hoje é muito mais rápida do que era antigamente, o próprio tipo de cliente é diferente daquilo que nós tínhamos antes da pandemia, por exemplo, e aquilo que tentamos fazer é treinar aqui alguma das competências que as pessoas já têm e outras é tentar desenvolver aquelas que melhor podem servir o cliente e melhor podem servir os propósitos da organização. Ok. Gonçalo, quais são os princípios que regem a gestão de recursos humanos, a gestão de pessoas dentro da empresa? Não, os recursos humanos estão na versão 4.0, não é? Ou seja, estamos numa versão já avançada e é engraçado verificar, estou no setor, na área dos recursos humanos já há alguns anos e tenho visto gradualmente algumas transformações, algumas mudanças interessantes. Obviamente podíamos falar aqui de um conjunto de princípios muito alargados, até porque as especificidades dos recursos humanos variam muito de organização para organização. Mas, na minha opinião pessoal e dentro daquilo que já foi os trabalhos que desenvolvi, há uma que tem a ver com o compromisso. Ou seja, o compromisso que os recursos humanos têm que ter não só com a organização, não só com os objetivos, mas sobretudo com as pessoas dentro da organização. Primeiro numa perspectiva de cliente interno e depois numa perspectiva de cliente externo. Ou seja, o foco acaba por ser sempre o que é que nós fazemos no final, o que é que contribuímos para o objetivo final. Por isso, para mim, a meu ver, o primeiro aspecto é o compromisso que o profissional de recursos humanos tem que ter com a organização. A adaptabilidade, que é aquela que que eu tinha referido anteriormente, muito importante nos dias que correm. A equidade,
e uma que já é transversal, que tem a ver com a resiliência, ou seja, a capacidade que teríamos de ter de superar ou de ultrapassar todas as dificuldades que nos vão aparecendo. Ou seja, hoje em dia as transformações são muito mais rápidas, a capacidade de resposta e o cliente tem que ter uma resposta muito mais atempada e, sobretudo, nós que não trabalhamos na parte operacional, no que diz respeito aos recursos humanos, teremos que criar as condições necessárias ou fundamentais para que as pessoas consigam dar resposta àquilo que são as solicitações do cliente. Se olharmos isto numa perspectiva de mercado e daquilo que são as obrigatoriedades do setor, da empresa, é garantir que nada daquilo que é das nossas responsabilidades falha. Basicamente, de uma forma global, poderíamos enumerar aqui vários princípios, mas de uma forma sucinta, na perspectiva daquilo que devem ser os recursos humanos, porque a versão 4.0, vamos falar da transição digital, vamos falar da inteligência artificial, mas há aqui uma situação que é aquilo que fica para trás, ou seja, que bagagem é que temos que garantir que as pessoas que vêm acrescentam. Porque tecnologia só é tecnologia para quem não teve muito contacto com ela. Quem já teve já não é tecnologia. E então, uma das coisas que é preciso fazer, e sobretudo na capacidade, que é um papel fundamental e um princípio fundamental nos recursos humanos, é este mesmo, é garantir que conseguimos dotar as pessoas, quer das ferramentas e das competências necessárias para dar prosseguimento aos objetivos organizacionais. Okay. Dentro desses princípios básicos da empresa, que práticas, né, que boas práticas da organização pode partilhar aqui? Temos aqui algumas, mais do que até informal, que é engraçado perceber que nós fomentamos um pouco aquilo que são o processo de socialização e cultura. Ou seja, quando entrei para a empresa, uma das coisas que caracteriza a empresa tem a ver com a grande antiguidade das pessoas que cá trabalham. Ou seja, e sobretudo pessoas que passaram por diversas fases da empresa e da organização, do crescimento da organização. E quando falamos em boas práticas, começa logo naquilo que a gente chama na associação em cultura. Portanto, tentar demonstrar, exemplificar aquilo que são os comportamentos ou a cultura ou aquilo que é importante para que o novo colaborador consiga perceber e consiga ver daquilo que são os objetivos da empresa e tentar mostrar a ele que o principal foco tem que ser sempre o cliente, a equipa, a organização. Nós, por exemplo, temos por hábito promover encontros informais com várias pessoas de vários departamentos, obviamente que agora temos que ajustar a realidade, temos os torneios de futebol, temos os almoços de Natal, ou seja, temos aqui um conjunto de situações que acabam por não ser, se calhar, grandes inovações. Mas temos uma, por exemplo, muito importante e muito curiosa, que até traz resultados interessantes e que, de alguma forma, são importantes, que é, nós costumamos construir equipas de trabalho mistas. Ou seja, vamos buscar pessoas de diferentes setores, diferentes áreas da empresa, e em que o que pedimos, seja uma espécie de brainstorming, como é que diferentes pessoas analisam os procedimentos, como é que analisam a atividade, como é que podem analisar novos produtos, ou seja, um contributo de cada um à sua visão daquilo que pode ser uma visão comum. Isto é uma prática que acaba por ser difícil de explicar em entrevista, mas se tivermos em conta que cada pessoa tem uma opinião formada, ou pode ter uma opinião formada sobre determinada situação, procedimento, ideia de negócio, melhoramento, sugestão, se juntarmos várias pessoas com formas de pensar diferente, isto não é um bocadinho pensar fora da caixa, ou seja, é pensar fora da caixa com as pessoas dentro da caixa. Ou seja, quem está cá dentro, quem pode contribuir de maneira diferente. Vamos para a parte operacional, vamos para a parte financeira, vamos para a parte informática. Ou seja, quais são os outputs que a pessoa consegue e os inputs que consegue transmitir do seu background, da sua experiência, quer profissional, quer pessoal. Ou seja, os resultados acabam por ser coisas interessantes e coisas curiosas. Nós, por vezes, temos uma divisão demasiado estanque daquilo que são os departamentos das empresas, das organizações, para depois começarmos a perceber que esta capacidade, lá está, de adaptar e esta elasticidade que é importante mostrar às pessoas que a sua opinião conta. O resultado, se tivermos em conta que o objetivo é sempre melhorar aquilo que é a prestação de serviço ao cliente, a pessoa acaba por ter ali um compromisso diferente, porque percebe que não está a trabalhar diretamente nem para ela, nem para o seu departamento, mas para um todo. Provavelmente esta será uma boa prática que gostaria de partilhar com as pessoas.
Não, e é uma excelente prática, para além de conseguir a resolução, né, ou a melhoria dos processos de uma forma mais abrangente, né, com a visão e a partilha de cada um, desenvolve o sentido de pertença, que é uma coisa importante, né, nós realmente fazemos parte de um todo e somos ouvidos perante esta situação. Agora, porque é uma entidade importante que teve um grande impacto, né, no Covid. Que medidas que vocês implementaram, ou o que é que se conseguiu tirar e aprender desta fase do Covid? Que foi uma empresa que nunca parou, né, que nós precisávamos dela no dia a dia, né? O que é que você pode partilhar aqui para gente dessas medidas que vocês implementaram? Como é que foi, como é que foi percebida, né, pelas pessoas que estavam no dia a dia na operação? É engraçado, ou seja, isto estamos a falar de um universo ainda grande e com uma área geográfica bastante abrangente. É difícil identificar aqui uma linha condutora daquilo que foi a reação das pessoas. Nós tivemos pessoas que não tinham em mente ou não tinham presente o quanto é que esta situação poderia afetar quer a empresa, quer o seu posto de trabalho direto. Tivemos aqui pessoas que não perceberam que a situação crítica exigia outro tipo de resposta, e depois tivemos aquelas surpresas agradáveis de pessoas que chegaram mais cedo, saíram mais tarde, fizeram mais do que era pedido, mais do que era solicitado, e contribuíram de uma forma que até aqui não tinham contribuído. Ou seja, é difícil, ou seja, nós melhorámos o plano de comunicação, como é óbvio, teria que ser, até por força das situações, mas uma das coisas que ficou bem patente foi, apesar de haver sempre uma percentagem de pessoas com alguma dificuldade em entender o impacto que teria no seu pós-trabalho, também tivemos aquelas que, por sua vez, e por conseguirem perceber que as alterações do tipo passageiro, as limitações, a supressão de serviços, o teletrabalho, a questão da digitalização dos processos, acabaram por surgir boas ideias, acabaram por conseguir desenvolver um trabalho que até aqui não teria sido necessário e que mostraram competências que até aqui não tinham sido visíveis ou que não tinham surgido ainda. As situações de crise têm por vezes, podemos ter uma leitura positiva ou podemos ter ações positivas nesse sentido, que é, face a determinado acontecimento, face a determinada situação, qual é a resposta expectável das pessoas? Se eu olhasse agora e tivesse que reformular alguma coisa, o que é que eu pensaria? Quais eram as competências? O que é que eu tinha que trabalhar? O que é que eu teria que melhorar? E também foi uma forma de perceber que o potencial humano, muitas das vezes, só pode ser concretizado quando há algumas situações não previstas ou não previsíveis, o faz despoletar. Ou seja, é um pouco quando compramos determinado produto ou contratamos determinado serviço e ficamos muito surpreendidos quando ele faz mais do que aquilo que a gente está à espera. Ou seja, aquela a expectativa que a gente tem. Ou seja, não tenho uma prática para dizer que vale a pena quase ser patenteada, como é óbvio, mas uma das coisas que ficou bem patente é há um conjunto de competências, há um conjunto seja de soft skills ou mesmo técnicos ou hard skills, muitas das vezes não tiramos proveito porque nunca foi necessário. Ou seja, nunca houve uma situação que potenciasse o desenvolvimento ou que pelo menos a estrutura conseguisse percepcionar. Ou seja, algumas coisas já estavam latentes, ou seja, as pessoas com mais conhecimentos informáticos, ou seja, as coisas mais básicas, essas são fáceis de perceber. Agora, as outras, mesmo na capacidade de relacionamento interpessoal, mesmo na capacidade de comunicação, houve aqui algumas surpresas bastante positivas. Bom, bom. Gonçalo, que recomendações que você deixaria aqui para os vossos colegas na área de RH? Isso eram precisos algumas horas, não é? Ou seja, se a gente olhar para aquilo que são grande parte das reclamações das pessoas no que diz respeito ao trabalho de recursos humanos, ou seja, ausência de respostas, pronto, temos aqui uma panóplia de situações que levariam bastante tempo. Eu prefiro deixar uma frase mais simples, uma coisa mais simples, que é não deixem ninguém para trás. E não deixem ninguém para trás, seja numa resposta, seja no apoio que têm que dar, no mentoring, no coaching, não deixem ninguém para trás. É fundamental isso, é fundamental que a pessoa sinta que pode estar a perder alguma força a remar, pode estar a perder algumas capacidades, mas a organização está lá para eles e, sobretudo, as pessoas de recursos humanos estão lá para eles.
Muito bem, espetacular. Uma frase curta, mas muito profunda. Gonçalo, não sei se tem mais alguma coisa que queira partilhar com a gente. Não, assim, agora assim, não. Agradecer mais uma vez o convite. Tenho seguido com interesse aquilo que são as vossas publicações. E estamos disponíveis para colaborar naquilo que for preciso e naquilo que for possível. Gonçalo, agradeço também a sua colaboração recente, e com certeza teremos outras oportunidades, e também estou aqui para aquilo que for preciso. Mais uma vez, obrigada. Muito obrigado.